Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui iniciando, mais um momento de palavra para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E hoje eu vou estar iniciando aqui um quadro novo aqui no vídeo. Eu tenho aqui já vários quadros, Eu tenho Você Indica a Palavra, eu tenho Você na Presença de Deus, eu tenho aqui os conselhos do pastor Leandro, e hoje eu vou estar iniciando aqui o quadro É Assim que Eu Vejo, É Assim que Eu Creio. Neste quadro eu vou estar citando aqui alguns textos bíblicos que algumas pessoas têm dúvidas, não conseguem compreender, não conseguem entender. Então eu vou estar lendo o texto e eu vou estar passando aqui a forma que eu vejo, a forma, a maneira que eu creio. E isso não quer dizer que tem que ser assim, que você tem que crer assim, que você tem que ver assim. Não. Deus nos fez pessoas com a capacidade de raciocinar, de pensar, de analisar, Então eu vou passar aqui a forma que eu vejo, a forma que eu creio. E aí você que está aí do outro lado, assistindo, ouvindo, você vai analisar. Você vai meditar na palavra junto comigo. E aí você vai tirar suas conclusões. Amém? Então esse é o objetivo desse quadro. É assim que eu vejo. É assim que eu creio. E hoje já estou estreando aqui o quadro com um tema polêmico, hein? Um tema polêmico. Uma certa vez eu vi um teólogo falar e ele estava explicando ali, lá no início, em Gênesis, quando o homem ali, Adão, ele fala que o homem, vai deixar a casa do seu pai, da sua mãe, e vai se unir à sua mulher, falando de casamento.
E após o casamento, se tornarão então uma só carne, né? E isso também tem uma ligação ali a respeito do ato sexual, né? Primeiro vem a união, né, que é o casamento, deixará a casa do pai, da mãe e vai se unir o casamento. E aí sim se tornarão uma só carne, né, falando do ato sexual, da ligação de alma, né? E na fala desse teólogo, ele deixava bem claro que quem inventou o casamento foi o homem. E não foi Deus. E eu já quero iniciar esse quadro com esse tema. Quem criou o casamento? Quem de fato inventou, né? Criou o casamento? Foi o homem? Ou foi Deus? Um assunto aí polêmico, hein? Vou até tomar minha água aqui. Assunto aí polêmico, hein? Mas vamos lá? Começa agora o quadro. É assim que eu vejo, é assim que eu creio. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia juntamente comigo aqui em Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui o verso de número 23. Diz assim a palavra. Gênesis capítulo 2, verso de número 23. E disse Adão. Então quem está falando aqui é o homem, não é Deus. Ok? Segundo a fala do teólogo lá. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí vem a fala. Portanto, deixará o varão, né, o seu pai, a casa do seu pai e da sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então quem está falando aqui é o homem. Quem está falando aqui é Adão.
Então, segundo a fala do teólogo, quem inventou o casamento não foi Deus, foi o homem. Porque é o homem que está falando aqui. Vai deixar a casa do pai e da mãe e vai se unir, né, à sua mulher, a varoa. E agora eu vou começar a desenrolar aqui a forma que eu vejo, a forma que eu creio. Ele diz que não podemos acreditar, não podemos crer que foi Deus que criou o casamento, que o casamento é um plano de Deus, nasceu na mente de Deus. Nós não podemos crer assim porque foi Adão que falou acerca do casamento, da união, né, entre o homem e a mulher. Só que se eu não posso crer que Deus está na direção desta causa, porque foi um homem que falou, então volto a repetir, essa é a minha visão, é assim que eu vejo, é assim que eu creio. Então eu estou falando aqui a minha opinião, a forma que eu vejo. Então nós não podemos crer na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por homens. E agora eu vou tomar um pouquinho de água. Aleluia. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. E se nós formos analisar, nós vamos entender que Moisés escreve acerca da sua própria morte. Olha o mistério. E agora? Como entender um mistério desse? Como que um homem escreve a sua própria morte? Lá em 2 Timóteo, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está escrito, toda a palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Escritura, ela é direcionada, ela é revelada
pelo próprio Deus. Portanto, eu creio, eu acredito, eu vejo dessa forma que é Deus que está no controle, no comando e na direção da sua palavra. É assim que eu vejo, é assim que eu creio. Então, cada homem que escreveu, cada versículo, cada texto, cada cântico, né? Louvor, né? O livro de Salmos nada mais é do que o inário, né? Ali tem louvores. Então, cada louvor, cada palavra, cada versículo, cada texto foi direcionado, foi revelado pelo próprio Deus. Então, na forma que eu vejo, na forma que eu creio, é o próprio Deus que está falando. Como que Moisés iria escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? Inclusive ele falando da sua própria morte, se não houvesse a participação divina, o direcionamento de Deus, a voz de Deus. É Deus direcionando, é Deus falando. De Gênesis a Apocalipse. É a voz de Deus, é a palavra de Deus, é o direcionamento de Deus. Então, embora seja Adão, né, falando aqui, ele está recebendo um direcionamento de Deus, uma ordem de Deus. Ele está aqui apenas repetindo o que o próprio Deus está falando para ele. E aí, para a gente dar aqui um checkmate, né, nesse assunto, eu comecei lendo aqui o verso de número 23, que é Adão que está falando. Mas vamos voltar um pouquinho aqui no verso de número 18. Enquanto você volta aí, eu vou tomar minha aguinha aqui. Achou aí o versículo de número 18? No verso de número 18, diz assim: E disse o Senhor Deus. Eita glória! Então aqui não é Adão que está falando. Quem é que está falando aí? Vamos ler de novo aqui. E disse o Senhor Deus. Vamos ver o que o Senhor Deus disse. Vamos ver aqui o que o Senhor Deus disse. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ei, que mistério!
Vamos ver o que o Senhor Deus continua falando aqui. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Oh, glória! Então quer dizer que esse pensamento, esse plano, não nasceu na cabeça do homem. Nasceu na cabeça, na mente do Senhor Deus. É por isso que nós temos que ler o texto, o contexto. Nós temos que analisar tanto o início, quanto o meio, quanto o fim. Então aqui está muito claro que casamento é um plano, é um projeto, é o sonho de Deus para o ser humano. E Adão, aqui no verso de número 23, ele apenas repete aquilo que o próprio Deus deu a ordem, deu o direcionamento, a revelação para ele falar. Não é porque é um homem que está falando, não é porque é um homem que está escrevendo, né? Como no caso eu citei aqui Timóteo, né? Tem também as cartas de Paulo. Não é porque é um homem que está falando, é um homem que está escrevendo, que ele não recebeu de Deus o direcionamento. Então, se é Deus que está dando a revelação, se é Deus que está dando o direcionamento, é Deus que está falando. E é assim que eu vejo. É assim que eu creio. Casamento é projeto de Deus. Foi Deus que criou. E tudo aquilo que Deus faz é bom. Eu vejo muitas pessoas frustradas, né, em relação ao casamento, pessoas que não querem nem falar nesse assunto mais, mas na verdade o casamento é um projeto de Deus, é bênção para a vida do ser humano. O ser humano só tem que saber esperar em Deus. Porque quando Deus faz, Ele sempre vai fazer o melhor. É óbvio que existe a parte do ser humano. Deus entregou Eva para Adão. Algo perfeito, maravilhoso. Uma obra espetacular. Mas eles não vigiaram. Diz a palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É responsabilidade do homem vigiar, cuidar, né? E cada vez mais,
cuidando, né, dessa semente chamada amor. E eu vou dar aqui 2 pontos-chave, né, que tem que ter num casamento, né? O primeiro ponto que eu quero citar aqui é que tem que ter o sentimento, né? E é o próprio Deus que entrega essa bênção, essa dádiva, né? Quando Adão, ele olhou para o presente que Deus tinha dado para ele, que era Eva, ele logo fez aquela declaração, né? Essa aí é a minha amada, a escolhida de Deus para minha vida. E ele ficou impactado quando viu aquela mulher. Então, o primeiro ponto aí é você ficar impactado com a pessoa. Você ter o sentimento, né? Esse amor. Porque se não houver isso, não entra nesse barco. Não entra. Esse é o meu aconselhamento para você. Se não há esse sentimento, se não arde no seu coração, não entra. Não se iluda. Não vá pensar que não, mas ela é uma pessoa muito boa, de boa índole, né? Caráter. Eu acho que o amor vai vir com o tempo. E se não vir? Você já pensou no tamanho do pepino, né? Do angu? E se não vem esse sentimento? E aí? É, como diz, né? Dá um tiro no pé. Então, o primeiro ponto tem que ter o sentimento, né? Você tem que olhar para a pessoa e tem que arder ali no seu coração, né? Aquela chama tem que acender, né? E isso é obra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. E o segundo ponto aí você tem que analisar, você tem que ver se a pessoa ela está disposta a enfrentar o que tiver que enfrentar para estar ao seu lado. Se você analisar aqui o texto, você vai ver Adão falando de renúncias, né? Deixará a casa do pai, né? Deixará a mãe. Isso fala de renúncias. Isso fala de você romper coisas que para você é difícil. Né? Então, se a pessoa não estiver disposta a enfrentar situações, adversidades, se ela não estiver disposta, porque casamento é uma grande aventura de altos e baixos, né? As situações vêm. E como que você vai ter um relacionamento? Como que você vai se casar, né? Viver ao lado? Aqui o Senhor diz no verso de número 18, far-lhe-ei uma adjuntora,
que esteja como diante dele. É alguém que vai ajudar, é alguém que vai estar ali na peleja, na luta, né, do seu lado. Eu costumo dizer que, falando aqui numa linguagem de futebol, né, é uma equipe, né, de 2 pessoas que entram em campo e tem que vestir a mesma camisa. Tem que ter aquele entrosamento, né? Tem que estar ligado. Não adianta você pegar a bola e dar um passe, né, para o seu companheiro, mas ele não está ali ligado com você. Ele está ali distraído, né? Você dá o passe, você manda a bola para o seu companheiro e ele não vê a bola, deixa a bola passar. Aí o que vai acontecer? O adversário vai tomar essa bola, vai fazer o gol. Por quê? Porque não vestiu a camisa, não está junto, não está lado a lado, né? Tem ali os momentos de treino, né? Tem que estar ali bem entrosado, ligado, e ir para cima das adversidades. Quando há esse entrosamento, quando há essa determinação, nós vamos entrar em campo juntos, vamos vencer, vamos triunfar. Aí não passa a ser apenas um jogo, né? Passa a ser um espetáculo. Oh, glória! E eu estou sendo aqui uma voz do céu para a sua vida. E eu profetizo para você. Eu profetizo para a sua vida. Eu profetizo para o seu relacionamento, para o seu casamento. O seu casamento não vai ser apenas uma partida ali de futebol. Vai ser um espetáculo. Em nome de Jesus. Todos verão um espetáculo, um show. Vai ter gol de bicicleta, vai ter gol de vôlei, vai ter gol no ângulo, né? Como o pessoal fala, lá onde a coruja dorme. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Vai ser um grande espetáculo. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Então são esses 2 pontos que, na minha visão, é muito importante você ficar ligado. Tem amor, tem o sentimento, está ardendo no seu coração, você recebeu esse avivamento chamado amor no seu peito, no seu coração. Amém, glória a Deus. Aconteceu no coração da pessoa também. Glória a Deus. Segundo ponto, está disposto a enfrentar o mundo, se preciso for, para entrar em campo com essa pessoa e fazer da partida um grande espetáculo. Então, você encontrou a pessoa certa. E Deus vai abençoar essa união, esse casamento. E o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Amém, pessoal? Eu estou encerrando aqui o quadro. É assim que eu vejo. É assim que eu creio. Eu espero que esse pequeno estudo da palavra de Deus tenha abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o texto. Toda a palavra é inspirada pelo próprio Deus. Deus está no controle da sua palavra. Amém? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem
Se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça, hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deus é contigo. Creia, o melhor de Deus vai chegar na sua vida no tempo certo. Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima.